Quero hoje fazer o convite para vocês, para que nesse domingo de Ramos, nós olhemos para o texto de Filipenses, no capítulo 2, nos perguntando: quem é esse entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho? O que ele está fazendo entrando em Jerusalém, daquele jeito? E o que isso tem a ver com a minha vida? Antes de refletirmos sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, é importante que a gente saiba que no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade na vida do cristão. A unidade entre o cristão e Cristo e a unidade entre um cristão e outro, entre uma comunidade de cristãos. E é aí que ele justamente começa no capítulo 2. Uma frase só, do versículo 1 até o versículo 4, no texto original. E essa primeira frase, que são esses 4 primeiros versículos, que, claro, em português tem mais pontos para não ficar uma coisa tão grande, mas nessa única frase, a estrutura do texto original é uma estrutura em que uma afirmação depende da outra. E ela quer nos dizer basicamente que se a primeira coisa é verdade, então a segunda também será. Se a segunda coisa é verdade, também a terceira coisa será, e assim por diante. Se a gente olha para o que o texto está dizendo, a gente vai perceber que o Paulo começa falando a respeito da união daqueles cristãos que estão lendo essa carta com Cristo. Vocês são unidos com Cristo, por isso o amor de Cristo os anima. Por isso, vocês participam do Espírito Santo. Por isso, vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Por isso, me deem a satisfação de viver em harmonia. Por isso, tenham o mesmo amor, unidos de alma e mente. Por isso, não façam nada por interesse pessoal ou desejo de ser elogiado. E por isso, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E, finalmente, por isso, não procurem os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. O que Paulo queria com essas palavras é que aqueles cristãos lá na cidade de Filipos se perguntassem: afinal de contas, quem somos nós? E nós podemos fazer o mesmo questionamento. Paulo começa falando: vocês estão unidos com Cristo. Iniciando com o que ele diz lá no capítulo 1 e no início do capítulo 2. Essa é a identidade de vocês, cristãos da cidade de Filipos. E vocês também, cristãos que estão acompanhando o nosso culto. A nossa identidade está ligada à nossa união com Cristo. E dessa união flui tudo aquilo que nós fazemos como cristãos. Quando o Paulo pergunta para os cristãos de Filipos: o que vocês acham de vocês me alegrarem? Eles provavelmente pensam: sim, é verdade, Paulo, nós queremos te alegrar. Sim, Paulo, nós estamos unidos com Cristo. Sim, Paulo, nós queremos agora completar a sua alegria. E então vem aquilo que Paulo diz no versículo 5. Querem me alegrar? Então tenham o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Quando Paulo faz os cristãos da cidade de Filipos refletirem sobre isso, ele não escreve colocando em dúvida a união deles com Cristo. Até porque Deus não quer que a gente tenha dúvida a respeito da nossa união com Cristo. Deus quer que a gente reflita que a forma como a gente vive, de alguma forma, seja um reflexo da nossa união com Cristo. O apóstolo Paulo escreve o que ele escreve de forma afirmativa, dizendo que essa união daqueles cristãos lá com Cristo já existe. E por isso ele orienta para que exista coerência entre a vida do cristão e a sua união com Cristo. Quer fazer com que o apóstolo Paulo quer, na verdade, fazer com que aqueles cristãos e nós reflitamos sobre isso. Paulo, tudo isso que você me disse é verdade para nós aqui, cristãos de Filipos. E Paulo vai dizer: já que tudo isso é verdade, deixa eu continuar ensinando vocês. Como é que deve ser a vida
de vocês, em que tudo isso que eu citei até agora está presente. E aí ele diz: tenham o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Que o interesse de vocês, que esse interesse próprio, que a vontade de vocês, não seja mais a motivação de vocês. Paulo está falando para uma congregação cristã, mas ele também está descrevendo características da igreja cristã como um todo e de cada cristão em particular. Jesus já havia ensinado aquilo que se chama de regra de ouro: faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E Paulo está pegando isso que Jesus ensina e está replicando esse ensinamento aqui. Agora a gente poderia se perguntar o que significa ter o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Certamente não é ter a mesma opinião. O próprio Paulo discordou de Pedro, por exemplo, sobre a compreensão do Evangelho, discordou de Barnabé a respeito do trabalho missionário da igreja, e Paulo está chamando a atenção para a unidade no Espírito. Estar unidos no Espírito deve ser algo que nos guia e que nos une, acima das nossas diferenças de opinião. Nós nos dividimos por causa de questões políticas, porque gostamos de pessoas diferentes, porque temos visões diferentes a respeito da interpretação de determinado acontecimento, e tudo isso é aceitável. Nós não precisamos resolver essas questões para nos tratarmos como irmãos na fé, para nos considerarmos como irmãos na fé. Nós temos uma união, e essa união é mais profunda do que as nossas diferenças. A igreja cristã não é o lugar dos nossos gostos, não é o lugar das nossas ideologias e não é o lugar que os nossos gostos e ideologias nos definem. A igreja não é clube, nem partido. A igreja da cidade de Filipos tinha diferenças. Um cristão lá não era igual ao outro, e nós também temos diferenças. Aqui também, os cristãos não são iguais. No entanto, entre eles e entre nós, havia e continua havendo a unidade no Espírito. Por isso Paulo diz: tenham o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. E quando ele diz isso, ele diz: olha, eu não estou sugerindo que vocês vivam de uma forma que eu acho que é certo. Eu estou apontando por uma vida coerente com o Evangelho. O Espírito Santo deve falar mais alto do que a vontade de cada um de vocês. O lugar em que cada um quer que a sua própria vontade seja ouvida, e essa vontade não é ouvida, é o inferno. Nós vamos parar de olhar para dentro de nós e vamos olhar para Cristo. Qual era o modo de pensar de Cristo? Vocês já se perguntaram? A partir do versículo 6, Paulo começa a responder essa pergunta. O modo de pensar e de fazer e de agir e de ser de Cristo significa que ele era divindade. Ele mesmo, Deus, não se apegou a isso. E ele não quis ao mesmo tempo ficar alheio ao sofrimento e ao pecado do ser humano. Ele aceita ser limitado por nossa causa. No versículo 7, Paulo segue descrevendo o modo de pensar que Cristo tinha quando ele diz que Jesus esvaziou-se. Jesus não deixou de ser Deus, mas se tornou ser humano, e com isso ele descreve a encarnação, história que nós lembramos do Natal. E ele toma sobre si a natureza de servo, e essa é uma forma de descrever a obra de Cristo, que vai ser realizada na Semana Santa, que nós, durante a próxima semana, vamos lembrar. No versículo 8, Paulo segue descrevendo o que é esse modo de pensar de Cristo, dizendo que Jesus foi humilde até a morte, e não apenas veio para nos conhecer e viver um tempo aqui entre nós, mas para realizar a obra da nossa salvação. Ele não veio para nos mostrar como é que faz, como é que se conquista a salvação. Ele veio para conquistar essa salvação, fazer tudo em nosso lugar, que não teríamos como fazer. E Paulo ainda termina dizendo que essa morte foi morte de cruz, foi uma morte humilhante. Cristãos da cidade de Filipos, por que eu estou dizendo para vocês viverem assim?
Olhem para esse Jesus que entra em Jerusalém nessa semana. Olhem para a obra dele e respondam. Paulo vai adiante nos dizendo, nos descrevendo qual é o modo de pensar de Cristo no versículo 9, falando sobre a exaltação do nome de Jesus. Não sei se você chegou a se perguntar qual é o nome que está acima de todo nome. É o nome do próprio Deus. No Antigo Testamento, Deus se descreve com um nome que é um nome próprio, o nome de uma pessoa. Esse nome é Yahweh, em hebraico. A obra de Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui, que será lembrada nessa semana por nós, não deixa dúvida. Ele é Yahweh. Ele é o verdadeiro Deus, o próprio Deus que se revela na Escritura. Um Deus que tem uma identidade. Um Deus que chama Abraão. Um Deus que por meio do Abraão forma um povo. Um Deus que faz uma aliança com esse povo. Um Deus que revela a sua vontade nos 10 mandamentos e nas Escrituras. Um Deus que revela que é um Deus zeloso, que sente nojo quando as pessoas confundem ele com outras divindades, com deuses falsos. Ele não é uma força, ele não é simplesmente um ser superior e impessoal. Ele é o Senhor, que é o meu pastor e que não me deixa faltar nada, de acordo com o que Davi fala no Salmo 23. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que está em Cristo se mostrando Redentor, Salvador. O Deus que envia o Espírito Santo para habitar no seu povo, para o santificar. Ele é o Deus de toda a eternidade e por toda a eternidade. E nós somos aqueles que reconhecem isso. Agora, quando Paulo diz, tenham o mesmo modo de pensar de Cristo, isso pode ser mal entendido como se Paulo estivesse dizendo, sigam o exemplo de Cristo. E aqui é importante fazer a distinção entre o Cristo Salvador e o Cristo exemplo. Qual é o nosso Jesus? Pela descrição de quem Paulo está dizendo que Jesus era, Paulo está dizendo para a gente seguir o exemplo de Jesus e deixar de ser Deus? Paulo está dizendo para a gente abrir mão de tudo que é nosso? O que é nosso? Nosso mesmo, que não foi Deus que nos deu, é só o pecado. Paulo está nos dizendo, seja como um ser humano? Paulo está dizendo, seja obediente até a morte na cruz? Veja que não é só isso que Paulo está nos falando. Siga o exemplo de Jesus. É verdade que nas nossas relações a gente tem dificuldade de considerar os outros superiores a nós mesmos. O normal é que eu considere os outros como inferiores a mim. Nós costumamos sim julgar os outros com severidade, muito mais do que nós gostamos de ser julgados. E Paulo coloca o exemplo de Jesus diante de nós para que nós imitemos nas nossas relações, só que Paulo está indo muito além disso. Jesus é sim exemplo, mas ele é muito mais do que exemplo. No entanto, nesse texto, Paulo está apontando para aquilo que Jesus fez por nós, não para aquilo que a gente faça por ele, por Deus ou pelo próximo. Paulo não quer que a gente leia e tente ser como Jesus, mas então Paulo escreveu o texto de Filipenses capítulo 2 para quê? O versículo 10 responde, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Deus de todos os tempos, para a glória de Deus Pai. Jesus não é só um exemplo, ele é aquele diante de quem nós estamos de joelhos. A verdadeira adoração, o verdadeiro reconhecimento, a verdadeira vida cristã, a verdadeira vida de igreja cristã, é a vida que está de joelhos dobrados diante de Jesus. É uma vida que olha para a obra de Jesus e que confessa o que ele fez. Paulo está perguntando, você, membro da igreja de Corinto, você, membro da igreja de Sorriso, você que acompanha esse culto de hoje, você quer me alegrar? Você quer viver essa unidade de verdade? Então olhe
para o que Jesus fez e olhe para aquilo que Ele vai fazer por vocês nessa semana que nós lembraremos. O objetivo do que Jesus fez é que no final todo joelho se dobre e toda língua confesse quem Ele realmente é. Quando nós entendemos que o objetivo do Evangelho é trazer salvação para nós e para aqueles que o ouvem por meio de Cristo, e que o resultado disso não é nos transformar em super-humanos, mas fazer com que os nossos joelhos se dobrem e fazer com que a nossa língua confesse que Ele é o nosso Senhor, então nós teremos unidade, da qual Paulo fala. Quando nós pararmos de olhar para as nossas diferenças e olharmos todos juntos para o que Jesus fez por nós e nos ajoelharmos diante dele, aí então vai ser fácil nós termos unidade. Vai ser difícil olhar para os outros como superiores, porque nós estaremos olhando de joelhos diante do mesmo Salvador. Quando a gente está de joelhos, a gente não está olhando para os outros de cima para baixo. Quando a gente está como igreja de joelhos, olhando para a obra de Jesus, então vai ser difícil olhar para o lado e brigar com o nosso irmão por causa de picuinha, porque as coisas não estão do meu agrado na igreja. Por isso, nesse domingo de Ramos, olhamos para Filipenses no capítulo 2, perguntando quem é esse entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho. E Paulo vai nos responder, ele é Deus, eterno, divino, encarnado, humilhado, exaltado. E o que ele está fazendo? Ele está conquistando a minha e a sua salvação. Ele não colocou seus próprios interesses em primeiro lugar. Essa semana ele vai lhe mostrar isso. Ele colocou o nosso interesse, a nossa salvação em primeiro lugar. E só por isso eu sou perdoado e sou salvo. E o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver tudo. Ele fez isso por mim e por ti. Por isso, viva a vida de alguém que foi unido com Cristo. A vida de alguém em quem o Espírito Santo habita. Olha para Cristo. Abre mão da tua forma de pensar e tenha a mesma forma de pensar que Cristo tem. E vem comigo olhar para a obra de Cristo de joelho dobrado. Amém.